Gente, a Warner não tá de brincadeira com esse filme, viu? Soltaram mais umas cenas exclusivas de Invocação do Mal 4, o último ritual, que tá dando o que falar. E claro que a gente não ia deixar de trazer tudo aqui pra vocês e teorizar um monte de coisa. Oi, eu sou a Bianca. E eu sou a Vitória. E bem-vindos ao Show de Cinema. Antes de começar, já se inscreve no canal e deixa o like agora no comecinho do vídeo, porque isso ajuda demais o nosso trabalho. E olha, comenta aqui também, nem que seja um emoji, porque cada interação faz diferença. Ah, e não esquece de conferir nosso Instagram também pra você ficar por dentro de tudo do universo do cinema. A primeira cena mostra Ed e Lorraine Warren sentados à mesa com a família Smurl, gravador em cima da mesa e eles fazendo aquelas perguntas que a gente já tá cansado de ver, né? Tipo, como tudo começou, o que eles viram, o que eles sentiram. Eu particularmente adoro quando a franquia faz esse lance do gravador, porque a gente sabe que essa cena é tensa e ela vai vir carregada de alguma informação sinistra. Exato, e até porque na vida real era exatamente assim, o Ed e a Lorraine estavam pra cima e pra baixo com os gravadores deles pra registrar tudo mesmo, então é legal que eles mantiveram isso no filme. E não é de hoje que esse recurso é utilizado de maneira incrível. Quem lembra Invocação do Mal 2 na cena que a Janet é possuída pelo Bill e o Ed chega lá, coloca o gravador dele, ela começa a falar de maneira grotesca e aí de repente o corpo dela vai se transformando no velho, só que a gente não vê isso muito bem porque a câmera tá desfocada. É uma cena muito bem construída, pra mim uma das melhores de Invocação do Mal 2. Eu acho que, inclusive, eu diria ainda que é uma das melhores cenas da franquia toda, porque aquilo é muito bem feito, é muito bom, eu adoro, toda vez que eu assisto eu fico em choque. Eu fico tentando entender como que eles fizeram aquilo. Ah, menina, muitos truques. É, né? Uhum. É que aí eu não cheguei nesse patamar. Não, a gente vai demorar muito, minha gata. E é por isso que eu acho icônico esse momento que tem o gravador, porque não é só um detalhe, é o momento que vai mostrar, vai nos dar mais pistas do que vai acontecer. É, e a gente sabe que isso começou ali com o James Wan, mas agora teremos o quê? O chavinho na direção, então vamos ver se ele vai conseguir manter isso de novo. Bom, essa cena aqui a gente já tinha visto no trailer, então assim, ela não tem nada de novo. Porém, o que muda aqui é justamente o clima, porque no trailer a gente conseguiu ver a Lorraine ouvindo umas vozes e seguindo ela pra ver o que estava acontecendo. Mas agora fica mais interessante, porque eles trouxeram os relatos do caso real. Bom, então enquanto a mãe da família Smurl conta o que aconteceu na época, o filme intercala com cenas que recriam esses momentos. Tipo, no relato real ela conta que um dia o lustre da casa despencou do nada. E aí, vamos para uma cena onde a gente vê o lustre no filme despencando do nada. Mas é claro, né? Sempre com aquela alteração clássica de filme de terror. Eles dão aquela exagerada pra tudo se tornar mais assustador, mas a gente vê que tem uma base forte no relato real. E isso, querendo ou não, deixa o filme muito mais interessante, já que a gente sente uma mistura da realidade com a versão aterrorizante do cinema. E aí tem um detalhe a mais, aquela cena que a gente já tinha visto no trailer da Lorraine entrando no quarto dos Smurfs e olhando embaixo da cama, aqui a gente vê que quando ela volta o olhar pra cama, dá de cara com aquelas mãos sinistras saindo debaixo da coberta e pra piorar ainda passa uma sombra bem atrás dela. E como todas essas cenas vêm intercalando com os relatos reais, será que o filme vai mudar o formato e colocar dessa maneira? Porque assim, a franquia ela faz isso normalmente, né? Ela coloca os relatos reais, só que no final do filme. Será que aqui vai mudar esse formato? Então, eu acho que não. Eu acho que isso daqui era só um vídeo pra divulgação do filme mesmo, e eles colocaram os relatos reais pra gente ficar mais tipo, ah, olha, tá igualzinho. Mas seria muito interessante se fizessem assim. Eu acredito que eles vão manter a mesma ideia, vão colocar esses relatos de repente nos créditos pra gente ver, o que eu acho muito legal. Eu sempre assisto os créditos inteiros de Invocação do Mal pra justamente ver esses relatos. Bom, e logo depois a gente vê o Jack Smurl dando o seu relato e adivinhem, a gente vê isso intercalando com cenas do filme. Dessa vez, o próprio Jack sentado na cama à noite quando a porta do quarto começa a abrir sozinha. E nesse momento a gente já tem um pequeno jumpscare, porque justamente quando o Jack percebe que tem alguém ali, ele se estica pra pegar o óculos dele na cômoda, mas aí quando ele sai do centro da câmera, vem aí o susto. E tá lá aquela criatura bizarra que a gente ainda nem sabe o que é direito, olhando pra ele com aquela cara medonha. E assim, ela é a mesma criatura que, pra quem não assistiu o nosso vídeo de cenas exclusivas que a gente soltou na semana passada, a gente já trouxe aqui falando sobre essa criatura, porque a gente não sabe o que é, não é o jardineiro e não é aquela véia que aparece no trailer. Então quem é essa daí? Pra mim parece o jardineiro. É o irmão do jardineiro. É uma mulher, eu acho, Vi. É a irmã A do jardineiro? jardineira. Mas calma que essa cena não acaba aí. Mas, claro, eles obviamente não liberaram ela inteira, então a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas já dá pra ter uma ideia. Depois de ver a criatura, o Jack começa a se engasgar, os olhos arregalam de um jeito estranho e parece que o capiroto vai sair de dentro dele, ou alguma coisa bizarra, sei lá. A cena para bem nesse momento, então a gente fica curioso do porquê que isso tá acontecendo com ele e nos leva a crer que esse filme aqui aparentemente vai ser pesado. Tô esperançosa, Vitória. Eu acho que vai ter cenas boas como o terceiro filme, porém, não sei, num conjunto
que ele vai ser, entendeu? Porque o 3 é ruim. Porque a gente tem isso pra dizer. A gente não gosta do terceiro filme, porém a gente acha que tem algumas cenas muito boas ali. Então se o Michael Chaves focar nas cenas boas, ele pode fazer um bom filme. Não me diga. Acabei de falar o básico, você percebeu? É óbvio que se ele focar em cenas boas, o filme vai ficar bom. É que no terceiro filme ele não focou nas cenas boas. Tinha cenas boas, mas o resto era uma porcaria. O roteiro era muito ruim. O roteiro é péssimo. O que é aquilo, gente? Bom, acabando essa sequência, a gente vê um carro acelerando pelas ruas. E pode ser que seja alguém fugindo ou é de a Lorraine indo até a família salvar a pata. Logo depois, corta pra Lorraine, que tá narrando essa parte, e ela solta: deixa o like. Mentira. Isso é o demônio. E aí vem a parte mais tensa. A Lorraine tá dizendo que ela nunca viu esse rosto antes. E logo em seguida corta pra uma cena que a gente já tinha visto no trailer, que é uma das filhas dos Smurfs na sala, vendo o tal do jardineiro ali no cantinho. Ou seja, se até a Lorraine, que já encarou cada coisa bizarra, diz que nunca viu esse rosto, é porque esse demônio é bem novo no pedaço, né? É um demônio bem demônio. Um demônio bem demônio. E isso abre margens para uma teoria. Se não é o jardineiro que vem assombrando os Warrens desde sempre, desde lá atrás que eles já falaram que não enfrentaram o demônio, pode ser que seja a Valak, né? Posso ter esperança? Posso? Ela não desiste, né? Voltando pra cena, começam aqueles cortes frenéticos que a gente já tinha visto no trailer, mas aqui tem uns detalhes a mais. Primeiro vemos Judy no sótão fugindo de alguma coisa. E aí, do nada, surge uma mão sinistra indicando que alguma coisa vai acontecer com essa menina aí. A menina aí. É a Judy? Eu já tinha citado. Depois, um take rápido do Ed encarando alguma coisa com cara de exausto. Logo em seguida, o take da Cruz pegando fogo, que a gente já tinha visto no trailer. E aí vem uma novidade, o enterro. Esse momento já era esperado, mas assim, quem que morreu? Mas antes disso, um aviso importante. Pode ser que essa informação seja um spoiler pra muitos. Até porque muita gente já tava especulando sobre quem era esse enterro na internet. E, de repente, se a gente revelar aqui quem é, vocês podem achar que isso é um spoiler, apesar de não ser, porque a própria Warner liberou esse trailer aqui. É como se fosse um novo trailer, né? Só que não oficial. Então, assim, em respeito às pessoas que de repente não querem saber, pula pra esses minutos aqui. Mas, se você ficar curioso, e como foi liberado pela própria Warner, fica aqui com a gente. Bom, a gente não viu com clareza, mas pode ser que seja o Padre Gordon, que sempre esteve ao lado do Ed e da Lorraine. Isso porque a cena mostra um plano aberto, então não dá pra identificar tão bem se realmente é ele, mas dá pra imaginar que pode ser que seja, porque tem um senhorzinho ali de cabelo branco, parece ser que... pode ser que é ele. Falei tudo errado. Não, mas deu pra entender. E aí a coisa acelera. Lorraine tentando tirar algo da goela, o jardineiro perseguindo a Lorraine num porão, o Tony correndo com os Warrens pelas escadas da casa dos Smurfs. Tem também uma cena de alguém sendo pendurado, parece um enforcamento no sótão. E aqui a gente chutaria que pode ser a Judy, porque a gente já viu ela num cenário parecido, inclusive nos cortes dessas cenas. E logo depois aparece uma das filhas dos Smurfs dizendo que aquilo é real, reforçando o peso de tudo aquilo que eles estão vivendo. E aí depois a gente vê aquela cena que a gente já viu, que é quando aquela véia tá atravessando e vem um raio na cabeça dela. Depois tem uma cena com o padre segurando um crucifixo pegando fogo, e parece ser uma cena de um exorcismo que vai ser bem pesada. E como se não bastasse, vemos também a Lorraine abraçando a filha, e logo depois aquele momento clássico do espelho que já tinha aparecido no trailer. Mas agora com duas cenas inéditas. Uma delas, o Tony tá caído no chão, desesperado, e na outra dá pra ver o espelho, que vai ser a grande chave desse filme, né? Rodando descontrolado, como se o capeta fosse sair de lá de dentro. Ou Valak. Dai-me paciência, Jesus. Gente, espelho, né? Não, se Valak aparecer nesse filme, Ela vai. eu vou ficar tão feliz por você. Obrigada. Bom, e não para por aí. Logo em seguida a gente vê aquela cena que a gente já falou aqui, onde aparece uma das filhas dos Smurl e ela diz que é real. Porém aqui vem com um complemento. Ela diz que é real e quer nos matar. Ou seja, tá querendo dizer que o negócio é pesado. Mas aí assim, esse filme já falou tanto que o caso é muito maluco, que é o caso mais bizarro dos Warren, Que é real. que é real, que é muito pesado, que a gente já entendeu, já cansou já. Já tá bom. Já sabemos que vocês estão sendo atacados por demônio. E é o pior de todos, é o demônio, muito demônio. Bom, na sequência a gente vê o Ed com uma bíblia na mão e aparentemente fazendo um exorcismo. E pelo ambiente parece ser exatamente naquele momento que o Tony cai no chão e o espelho começa a rodar. Ou seja, já dá pra ver que ali já vai ter um exorcismo. Do espelho, Do né? espelho, que louco. Nem é isso.
Ah, não, esse espelho tem muita coisa envolvida. É que é interessante mencionar aqui também, gente, que obviamente a gente não viu o filme ainda, então a gente não sabe o que vai acontecer, a gente tá só teorizando aqui. Então, obviamente, a gente pode estar errado em muitas coisas. Porém, o que essa cena mostra é o Ed fazendo exorcismo na frente do espelho. Então, bom, aí vem uma cena angustiante. A Judy sendo acariciada no rosto pelo demônio. Ela tá completamente desesperada, né? E com razão, porque quem que não estaria? E é importante mencionar que a Judy vai ter um grande destaque nesse filme. Então, assim, faz até sentido ela aparecer em bastantes desses cortes de cena. Outro trecho inédito mostra duas menininhas que estão na escada desesperada e depois o Ed dentro da casa dos Smurfs, provavelmente pedindo pra alguém sair dali. Enquanto isso, não dá pra entender se a parede que tá do lado do Ed tá desmoronando ou se é algo que começa a sair de dentro dela. É uma cena meio Stranger Things, assim. Menina, não é? Não é? Mundo invertido aquilo ali. Um negócio preto, você viu? Vi, lógico que eu vi. Menina, eu tô nesse canal. Tudo bom? Tudo bom? Eu faço parte desse canal. Mala. Então tá bom. E aí vem o que parece ser o fechamento dessa leva de cenas. A Lorraine tá caminhando num corredor, deve ser da casa dos Smurfs. Enquanto ela anda pelos corredores, a gente ouve uma voz que parece ser a do Ed chamando por ela. E aí vem o detalhe de arrepiar. Ela responde essa voz pedindo desculpa. Logo depois, a cena corta pra Lorraine com os olhos fechados e uma luz vermelha iluminando ela, e quando ela abre os olhos, as luzes voltam ao normal. Isso dá a entender que naquele momento ela estava usando o dom dela pra se conectar com alguma presença. Mas as cenas não acabam por aí, porém uma delas a gente vai contar pra vocês no Shorts que vai sair no sábado, então não perca. Bom, a próxima cena exclusiva começa com o Ed ligando o gravador e perguntando se eles estão prontos. E aí corta pro Ed e Lorraine lá do passado, e é aqui que vem mais uma novidade de verdade. Diferente do que a gente viu nos trailers anteriores, aqui a gente consegue ver mais detalhes do passado deles. E isso é algo que a gente já sabe que o novo filme vai explorar. A gente vai ver mais do passado do Ed e da Lorraine. Nessa cena a gente vê o Ed e a Lorraine abrindo a porta de um lugar, que é algo que a gente já tinha visto em trailers, né? Mas aqui a gente vê que a cena corta e a Lorraine aparece em um sótão que tá cheio de objetos espalhados. Um desses objetos está coberto por um lençol, e quando ela se aproxima e puxa, adivinhem, é o espelho. E aqui a gente vê mais detalhes dele. Dá pra ver que tem umas cabeças ali no topo, que à primeira vista parece anjinhos, mas você logo percebe que tem olhos vermelhos. Então, assim, de anjo não tem nada. E pra deixar o clima mais pesado ainda, a gente ouve a voz da Lorraine falando o caso que a gente fugiu, e em seguida volta pra atualidade e ela complementa dizendo: nos encontrou de novo. Ou seja, tá querendo dizer que o demônio do passado deles voltou para aterrorizá-los. E isso dá a entender que é o espelho, né? Sim. É o espelho que tem a ver com eles. Tem esse espelho tem alguma coisa. A gente já entendeu que ele é importante pra história. Não, eu digo, não é dos Smurfs. Ele não começou lá. Ele começou com os Warrens, de repente, no filme, né? No filme. Que na vida real a gente já sabe. Não tem nem espelho. Bom, quando volta pra atualidade, a gente vê que a Lorraine tá sentada, provavelmente com a família Smurl, contando um pouco desse caso que traumatizou eles. Porém, é importante lembrar que, de repente, a gente pode até ficar sabendo do passado dos Warren, mas a gente não vai ver tanto deles jovens quanto a gente acha. Não necessariamente essas cenas, de repente, estão no filme. Vai que elas foram gravadas só pra um material, assim, de divulgação. Eu adoraria que isso fosse real, porque eu gostaria de ver o Ed e a Lorraine mais velhos lidando com o caso. Não que não me interesse saber do passado deles, mas sei lá, acho que valeria a pena, de repente, um spin-off. Eu gosto do que a franquia faz. Eles pincelam sempre um pouquinho do passado deles. Sim. E tá bom assim. Enfim, vamos ver. Agora a gente achou uma cena na internet que tem que ficar ligado, porque é uma cena que a gente não sabe se foi criada por fan-made ou se realmente é oficial da Warner. Até porque tá no canal da Warner, mas sei lá, né? É que é um Warner de um outro país. Não é Warner oficial, nem Warner Brasil. Então a gente não sabe se essa cena é oficial ou não. Então, assim, não levem o que a gente vai trazer agora pra vocês como verdade. Levem apenas como uma curiosidade. E eu diria até que seria muito legal se eles tivessem feito isso. Sim. Essa cena é a cena da boneca, aquela que a gente já tinha visto no primeiro trailer. E logo em seguida tem o jumpscare com a velha segurando a boneca. Só que nessa cena o visual da velha tá diferente. E por que tá diferente? Por isso que a gente não sabe se foi um fã que fez essa modificação ou se não, se é algo que de repente no filme vai mudar. E eu adoraria, porque eu gostei bem mais dessa versão e a gente nem sabe se é oficial. É verdade, é um pequeno detalhe, mas assim, é um detalhe muito interessante, muito legal. Exato. Em outra cena liberada pela Warner, nós vemos o Ed entrando no famoso Museu dos Warrens e o Tony tá junto com ele. Um detalhe maravilhoso que decidiram trazer pra esse trailer aqui, né? Porque o cara, ele tinha que conhecer o Museu dos Warrens antes de casar com a Judy, né? Porque você imagina você chegar lá
E nem saber que os caras mexem com os demônios tudo. Nossa, imagina, você conhece um cara e, tipo, você vai... Ah, vou conhecer a família dele. Aí você descobre que os pais são, tipo, detetives paranormais, muito famosos. E tem um museu de espíritos dentro de casa. É, no caso, que é o que aconteceu com o Tony. Esse Tony é maluco, eu acho. Ele é pior que os Warren e a Judy. Será que ele aceitou ficar com ela? Aceitou, estão casados até hoje. Depois de todo esse vucu-vucu com os irmãos que ele tá junto? Sim, não sei hoje, mas até uns aninhos atrás, ele que cuidava do museu. Ele não é bobo, né? Não é bobo, É bobinho. Bobinho é nós. Continuando, nós vemos o Ed pedindo pro Tony não tocar em nada. Tipo a Narcisa. Don't touch is art. Bom, essa cena aqui a gente já tinha visto no primeiro trailer de Invocação do Mal, né? Já que o Ed fala pra não tocar em nada, porque ali nada era brinquedo, nem mesmo os brinquedos. E é bem legal essa piadoca que eles colocaram, né? Porque tem a Annabelle lá dentro e outros brinquedos que a gente sabe que de brinquedo não tem nada. Bom, mas a gente vê a cena com mais detalhes aqui, porque o Tony pergunta que se aquelas coisas são tão malignas, por que que o Ed mantém elas ali por perto? E aí o Ed responde que isso é complicado porque às vezes destruir tudo aquilo só piora as coisas. Eu mesma já me perguntei 1000 vezes por que eles guardam aquilo tudo. E assim, os roteiristas maravilhosos explicaram certinho, né? O porquê daquilo. Exato, eu tava assistindo um dos filmes essa semana e eu fiquei tipo, por que que eles mantêm tudo isso? Tipo, parece troféu, parece que eles levam pra casa como se fosse troféu. Só que não, né? Aqui fica claro que justamente se eles tentarem destruir, vai piorar tudo. Eu amo, Invocação do Mal sempre mostra pra gente o que as pessoas realmente fariam e eles explicam tudo. É maravilhoso. Exato. Conta pra gente o que vocês acharam dessa cena, se vocês estão ansiosos pro quarto filme. E é isso, um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!